Chegamos. Tudo certo. Haroldo, brigadão por ter aceitado meu convite aí, pra gente falar um pouquinho sobre a sua empresa. Sim. Galera, boa noite. Tô aqui fazendo essa live pra falar, a gente vai postar depois no canal Resenha do Empreendedor, lá no YouTube. Estou aqui com meu amigo Haroldo, dono da Solar Max. Nós vamos falar hoje sobre aquecimento solar para as casas. Haroldo, brigadão. Estamos aqui para isso. Quando você começou a empreender? Eu comecei em 2007. E foi por algum parente que te indicou, que te motivou a empreender? O que te levou a empreender? Na realidade, eu comecei em 2007 numa empresa que fabricava o boiler, fabricava produto para venda. Na época eu trabalhava fabricando esse produto. Legal. Então era uma época que eu sempre trabalhei na fabricação de caldeiraria, então eu fabricava molde para execução das placas, dos boilers. Então teve uma época que eu fiquei sem, já tinha feito os projetos, então eu fiquei muito tempo na empresa, eu ficava esperando aparecer outros projetos. E aí o pessoal da engenharia me passou um protótipo para fazer, e eu fiz o protótipo todo para apresentar na feira. E aí o engenheiro dessa parte que trabalhava com aquecimento solar viu, eu fiz, ele falou, meu, você sabe fazer? Eu falei, sei, porque eu já conhecia a parte de solda, então para mim foi fácil. E aí eu comecei, aí ele me tirou da parte da caldeiraria e me levou para a parte técnica, que é fazer instalação e colocar água quente aí pro pessoal. Legal. E esse foi o seu primeiro empreendimento ou você já empreendeu anteriormente? Não, anteriormente eu empreendia, mas em outros setores, né? Não nessa parte de energia solar, de aquecimento solar. Legal. Vamos lá, vamos falar sobre sistema de aquecimento solar. O que é? O sistema de aquecimento solar nada mais é do que você gerar água quente para economizar energia do chuveiro elétrico. Então você tem uma demanda de energia, né, que é o que mais gasta energia na residência, são os chuveiros elétricos. Então a gente tem o sol, que está aí de graça para a gente. Então a gente coloca as placas, né, os coletores solar e os reservatórios térmicos, que vai fazer esse aquecimento de água para gerar a energia que você estaria consumindo com o chuveiro elétrico. Bacana. E funciona com a torneira também? Torneira, para todos os pontos onde tiver a tubulação de água quente, aonde a tubulação de água quente estiver levando água, ele vai sair desse reservatório térmico e vai suprir. Você tem uma economia, vamos dar um exemplo aqui, fazer um café. Você tem água quente na sua torneira. Essa água quente está lá no boiler a 60, 65 graus. Você enche aonde você vai esquentar essa água, ela já vem pré-aquecida, você colocou no fogão para fazer o café, você vai fazer em 2, 3 minutos. Você já economiza gás. Que maravilha. Bacana. E quando não tem sol? Então, aí na falta de sol... Mais pra gente aqui, assim, nós estamos no sudeste, mais pro sul, quando é inverno é bem difícil, quando não tem. Então aí tem uma resistência elétrica, a gente chama de apoio elétrico. Esse apoio elétrico ele pode ser tanto pela resistência elétrica, que já vem acoplada no boiler. Ela é uma resistência de 3.000 watts a 3.500. Aí depende da capacidade do boiler. Então vamos falar de um boiler de 1.000 litros. Aí a resistência já é de 5.000 watts. Então, em comparação com o chuveiro elétrico, esses mais modernos, eles têm a resistência de 7.600 watts. Então, ele tem uma economia
vamos dizer assim, mais eficaz do que um chuveiro elétrico. Porém, ele vai ficar um tempinho mais ligado. Sim. Mas aí já entra um outro componente que a gente chama de CDT, que ele faz, ele é como se fosse um controlador digital de temperatura, por isso que ele tem o nome de CDT, e você programa a temperatura que você quer a sua água dentro dos horários próximos que você vai utilizar. Ah, que legal. Então, eu trabalhei o dia inteiro, eu vou tomar banho às 9 horas da noite. Eu mando ele aquecer a água só naquele horário ali. Exatamente. Bacana, que inteligente. Então você programa ele para funcionar das 16 às 21. Porém, se essa água estiver acima da temperatura que você programou, eu costumo programar em 45, 42 graus. Se ele estiver em 50, ele não arma. Aí, conforme você vai usando água quente, obviamente vai entrando água fria para ir para o armazenamento. Aí, dentro desse horário programado, ele aciona ou a resistência elétrica ou, se você tiver um apoio a gás. Ah, legal. Dentro desse horário. Caiu a temperatura dentro desse horário, ele não vai te deixar faltar água quente. Se a temperatura já estava 60, 70 graus, que chega, né, no solar, ele não entra para economizar energia. Que bacana. E qual é o investimento? O investimento é bem relativo. A gente sempre tem um cálculo de consumo, né, de consumo de água quente por pessoas que residem na casa. Sim. Esse cálculo ele já engloba tanto banho, como você usar a torneira para lavar o rosto, fazer uma barba, quem gosta de se barbear com água quente. É bom. Né? Então o consumo de água quente nesse cálculo é em torno de 70 litros por ocupante da residência. Então a gente coloca aí uma média, isso levando em consideração também a ducha que você usa, né, no banho. Tem duchas hoje em dia de 15 litros por minuto, tem ducha de 20 litros por minuto. Então esse cálculo nosso é baseado em banhos de duração de 10 a 15 minutos, com uma ducha de 10 litros por minuto. Lembrando que o convencional, que é o chuveiro elétrico, ele é um chuveiro de 5 a 8 litros por minuto. Então você vai ter um conforto bem melhor que um chuveiro elétrico. Porque o meu chuveiro é aquele coroninha, menorzinho ali, que na época do frio ele pinga aqui, você fica aquecendo. Você fica mirando, né, o corpo para se molhar. Que bacana. Não, ele melhora o conforto e você vai ter uma economia satisfatória. Mas então o cálculo é sempre por pessoa. Por pessoas, assim, quantidade de banho. Porque o brasileiro gosta de tomar bastante banho. Alguns, hein? Tem alguns que estão morando na França. Também. Então, o banho da tarde, o sol trabalhou. Ele começa a trabalhar das 8h30, 9 horas da manhã. E ele trabalha até 4, 5 horas da tarde pra gente. Então, dentro desse período, a água se renova pelo sol. Agora, fora desse período, você tomou banho à noite. Aí consumiu essa água que o sol trabalhou pra gente gratuitamente. Sim. Aí de manhã a sua água vai estar mais fria. Então ele vai complementar. De manhã, quem toma banho de manhã e à tarde, de manhã você sempre vai ter um pequeno consumo. Porque você usou a água da noite do sol que trabalhou no outro dia. Isso. Então, e normalmente também o banho da manhã é mais rápido, né? Você toma uma ducha mais rápido. Só não é para limpar mesmo, só para poder trabalhar. Para dar para acordar. Falar, vamos, levanta. E é gostoso, né? Você tomar um banho e sair para trabalhar é uma delícia. E agora, no banho da tarde, que é um pouco mais demorado, você já vai ter, o sol trabalhou para você para armazenar essa água quente dentro do reservatório térmico. Que é o conhecido como boiler também, né? Ah, legal. E quanto tempo demora, dependendo do investimento que a pessoa fizer, para ter retorno, para pagar o sistema? Sim.
Se o sistema for de... A gente vai entrar nesse caso também, entre baixa e alta pressão, né? O sistema de baixa pressão, ele te dá uma economia aí de uns 40 a 50% no geral da sua energia elétrica. Então o payback aí vai ser de 3 a 4 anos, você já pagou o equipamento, o resto é lucro. Que maravilha! Que beleza! Eu preciso colocar um desse lá em casa, hein? E fala um pouquinho das vantagens de colocar esse sistema. A vantagem são muitas. Primeiro, a economia que você vai ter. Você não vai ter um chuveiro com resistência elétrica que vai te dar problema quando queimar a resistência, porque vamos supor que queimou a resistência do chuveiro. Não, você tem, pelo menos o sol trabalhou e você vai ter aquela reserva de água quente. A economia e o conforto. O conforto de um banho com uma ducha que tem uma litragem maior por minuto é inconsiderável, né? É muito mais, como que se diz, muito mais satisfatório do que um chuveiro convencional, que sai muito menos água, você vai ter uma vazão de água melhor e um conforto bem mais considerável. E você vai ter um investimento que obviamente vai te retornar em conforto e em economia. Economia lá no futuro, isso aí. Exatamente. O espaço físico, eu não sei, tem que ser em cima de uma laje. Isso, então vamos lá. Tem várias situações. Tem as situações de uma casa menor, que tem, vamos supor, 2 pontos de consumo. 2 pontos de consumo que a gente chama seria 2 banheiros com chuveiro. Uma casa que reside 4 pessoas, você conseguiria colocar um boiler de 300 litros. O investimento de um boiler de 300 litros, hoje em dia, está em média de R$4.000 a R$4.500. Tem a outra situação que você pode colocar um boiler, que a gente chama de boiler acoplado. Esse não vem com uma opção de uma resistência dentro dele, para você usar o CDT, no caso. Você vai ter a economia de não precisar comprar o CDT. Então um boiler desse está entre R$2.500 a R$3.000. Isso instalado, funcionando. Pronto para usar. Exatamente. Legal, bacana. Só que é um boiler de 200 litros. Ele pode ser colocado em cima do telhado, com suporte, e ele utiliza uma placa de 2 metros quadrados, que seria de 1 por 2. Esse não tem, aí você utiliza um chuveiro como apoio elétrico. Você deixa ele desligado. Hoje não teve sol, a água não está morna. Você deixa ele no mínimo. Então a água vai entrar lá a 35 graus. Mas o chuveiro consegue manter essa água a 38. Então 2 graus ele vai ligar, vai gastar muito pouca energia. Então você pode colocar um chuveiro de 5.500 watts. Né? E tem a situação também de você colocar um chuveiro híbrido, a gente chama também de chuveiro flex. Ele tem uma resistência... Isso é novidade para mim. Flex eu conheço o carro. Ele tem uma resistência preparada para receber a água quente que vem do boiler. Legal. Então você não perde aquela distância de água fria que fica no cano até chegar no boiler. Tem chuveiros que é até mais moderno. Ele aquece essa água que sai do boiler até chegar no chuveiro. Quando começa a entrar água quente, ele identifica e desliga sozinho. Aí você abre a água fria para temperar. Então tem várias situações para você economizar tanto a água, que é o tempo da água quente que sai do boiler até o banho, e a economia tanto da água e da energia, porque ele vai ficar ligado ali por 1 minuto. Começou a chegar a água a 42 graus, ele identifica essa água, ele desliga, você abre a outra, a fria, tempera a água, toma o banho, fechou,
Então tem várias situações que é de benefício para a nossa economia e para ajudar o planeta, né? Que beleza, aí sim. Eu preciso de um sistema desse aí na minha casa. É, para quem quiser fazer um orçamento com vocês, tem site, WhatsApp, telefone. Sim, tem o nosso site, né? Que é o Solar Max. E tem também o nosso WhatsApp. Legal. Vou postar esse vídeo também no YouTube. E a gente posta telefone, posta Instagram, posta todas as redes sociais. Se a pessoa quiser procurar vocês, fez o orçamento, aprovou, quanto tempo demora para estar instalado na casa da pessoa? Serve para apartamento também? Ou depende do síndico, do condomínio? Como é que funciona para apartamento? Para apartamento eu já fiz muito em cobertura. Apartamento de cobertura ele tem uma área que é destinada ao dono da cobertura. Então tem como colocar o boiler lá, mesmo que seja por pressurização, tem como fazer. Tem um espaço para colocar as placas, fazer o sistema. Às vezes tem um sistema bombeado por gravidade. Então dá para a gente fazer todo esse sistema. Eu já fiz muito prédio que o apoio para o solar é o apoio a gás. Então cada apartamento tem o seu aparelho de gás de passagem. Só que você tem um sistema solar em cima. Essa água desce pré-aquecida. Obviamente ela desceu acima de 40 graus. O aquecedor a gás não entra, porque essa água já entrou quente. Já entrou quente. Né? Aí entra um sistema um pouco mais complexo, que é a recirculação de barrelete, que essa água fica sempre recirculando entre o boiler e até a próxima entrada de água, para não ter desperdício também. Né? Isso em casos de apartamento, que já investe no sistema solar com apoio a gás. Né? E o tempo para instalação numa residência, eu quero colocar na minha casa. Eu aprovei, a gente fez o pagamento, quanto tempo está funcionando na minha casa? Se você Ou tiver, depende muito de cada... não, se você já tiver a casa preparada para receber, que é os tubos de água quente, a instalação faz em um dia. Não leva muito tempo não, mas tem que estar a infraestrutura preparada para receber o equipamento. E para receber o equipamento, que eu preciso de uma saída exclusiva da caixa d'água, que é um registro de 1 polegada, e a parte de infraestrutura da água quente da residência, chegando próximo a onde vai ser instalado o boiler, que é outro registro de 1 polegada. A gente chama de barrelete. Os tubos que chegam até em cima, que sai do... Você tem 3 banheiros na sua casa. Cada banheiro vai sair um tubo. Sim. Isso a gente chama de prumada. Normalmente sai um tubo de 3/4. Lá em cima da laje você une eles com um tubo de 28 milímetros ou 1 polegada e deixa um ponto com um registro de 1 polegada próximo aonde vai o boiler. Dali já sai o ponto de consumo. E da caixa d'água, um registro também de 1 polegada. Esse pode vir de PVC marrom. Saiu da caixa, para ali. Dali até a entrada do boiler já é feito com tubo para água quente. Para não correr o risco dessa água quente estragar a tubulação de água fria. Entendi. Né? E essa tubulação, ela é de cobre? Do que é? De zinco? Do que é? A gente tem 4 tipos de tubulação. Assim, 4 tipos, vamos lá. Porque eu vejo aquela da Comgás, que é tudo de cobre. Sim. A Comgás agora também está trabalhando com um produto que é PEX. A gente chama de PEX. O PEX ele suporta uma temperatura até 85 graus com uma pressão, se eu não me engano, de 2 kg de pressão
como se fosse uma caixa a 20 metros de altura. Se eu não me engano, acho que ele suporta até mais. O cobre, ele já suporta 300 graus. Ele suporta uma pressão de 30 bar, seria uma caixa d'água a 300 metros de altura, com a temperatura acima de 100 graus, que a água não passa de 100 graus. Então, o cobre hoje ele está mais obsoleto. Então, a gente tem hoje o PEX, que ele é até flexível. Temos o PPR, que é um sistema que é por termofusora. Esse suporta até 85 graus, uma pressão de até 3 quilos, se eu não estiver falando coisa errada, que eu precisaria de um termo técnico para estar falando. E tem o CPVC, que é com uma cola, que é normal, como se fosse o PVC, você vai colar um cano, você só não pode esquecer de lixar, ele não precisa lixar, só limpar. Passa a cola, segura 30 segundos, porque ele costuma dar uma expurgada. Esse daí suporta também até 82 graus, uma pressão de até 2,05 kg, que seria uma caixa d'água, para vocês terem uma ideia do que é MCA, metros de coluna d'água. Como se fosse uma caixa d'água acima de 25 metros. É muito alto. É bem alto, ele suporta bastante. É muito peso. E esse daí já é um pedreiro normal, um encanador, ele consegue fazer, não precisa ter muito conhecimento para fazer, é só colar o cano bonitinho e fazer. E a Silvana, que ela fez uma pergunta pra gente. Ela falou, não perguntou, ela falou pra você aquecer a piscina dela. Serve para aquecimento de piscina também? Então vamos lá, aquecimento de piscina, normalmente a gente aquece uma piscina até 28, 30 graus. Então a gente não tem necessidade dessa tubulação cara, que é a tubulação PPR, cobre, esquece, é PVC normal. E as placas para piscina hoje em dia não usa mais cobre, porque o cobre é corrosivo. O piscineiro erra lá no produto. Então a placa, antigamente que era colocada as placas de cobre, durava muito pouco, começava a dar vazamento, prejuízo, muito mais caro. Então hoje em dia a gente tem a placa de PPR, é um PPR preto, que é justamente para captar essa energia do sol. Então a tubulação que sai da piscina até onde vai o coletor e o de retorno, a gente pode usar o PVC, que é o marrom, o tradicional. Tradicional, de 3/4 mesmo? Não, normalmente eu uso, por causa que ele precisa de vazão. Ah, tá. É diferente. O aquecimento residencial a gente usa tubo de meia, que é a grossura de um dedinho. Sim. Para a piscina a gente usa tubo de 50 milímetros. 2 ou polegadas. de 40, que já é 1,5 polegadas ou 1,25. Por quê? Eu preciso de mais vazão. No caso da piscina, o boiler, nós temos um reservatório térmico. O boiler seria a piscina. Aí vai uma bomba, vai mandar água para as placas retorna para a piscina. Bacana. Então, ele tem uma programação diferenciada. Eu coloco lá para ele ligar com 5 graus e desligar com 1. Então, se a piscina está 20 graus, lá no telhado deu 25, essa bomba vai ligar e vai pegar esses 5 graus a mais e jogar para a água. Então, em 2, 3 dias de insolação, essa piscina já chega aí nos 27, 28 graus. Que beleza! Aí, Silvano, Investimento tá aqui, bem menor. Aí, ó. Vamos fazer o seguinte. Ele vai, faz todo o processo e me convida para fazer o teste. E outra, hoje em dia, a gente não pode garantir que vai funcionar no verão e outono e primavera, porque o nosso clima está meio doidão. Então a gente considera que você vai ter um uso da piscina pelo menos 8 meses no ano. Diferente de você ter uma piscina que você vai usar 2 meses no ano, que é no verão. Então ele garante isso. É importante falar também referente à capa térmica. Para qualquer tipo de aquecimento
de água para a piscina. Seja ele por gás, bomba de calor ou solar. O ideal é você ter a capa térmica para você não perder a temperatura que ele ganhou durante o dia de insolação, perder durante a noite, que esfria, aí ele perde esse grau. Com a capa térmica mantém, no outro dia ele vai trabalhar menos, vai gastar muito menos energia para chegar na temperatura desejada. É fundamental, né? Fundamental, capa térmica. A outra pergunta lá, ó. Também é possível aquecer banheira? Banheira também. Normalmente você tem a sua banheira, vamos falar assim, uma banheira de 500 litros. Você tem um boiler de 500 litros. Você vai usar uns 200 litros dele para entrar com água quente na sua banheira, que você tem um misturador. Normalmente essas banheiras têm um KDT, que é um recirculador de água. Então essa água você vai usar aí por média meia hora, 40 minutos, ela vai esfriar. Então seria ideal você ter esse recirculador. Você vai usar muito menos do que você encher a banheira de água fria e ter que aquecer por esse aquecedor de passagem. Legal, então dá para fazer também. Isso Também, aí, galera. com certeza. Bacana. E a gente vai marcar uma outra live para falar sobre fotovoltaica, certo? Perfeito. Gente, brigadão. Mais uma vez, Haroldo, obrigado de coração. Estamos aí para Aprendi mais esclarecer. um pouquinho. Vamos deixar os contatos aqui todos, tá ok? Valeu, galera. Obrigado, hein? Boa noite. Obrigado, boa noite. Vamos com Deus. Valeu.